Abra então Provérbios 14, verso 12, aonde Salomão vai dizer: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. E aqui eu quero poder compartilhar algo com vocês. Que é da característica, ou tem que ser da característica, ou tem que ser uma característica nossa, dos cristãos. Davi, em algum momento ele disse: eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência. Quem anda comigo já ouviu eu falar, já me ouviu falar isso algumas vezes. Eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi. Davi aprendeu que ele tinha que observar os tempos, até mesmo para que ele pudesse aprender, até mesmo para que ele pudesse progredir nas áreas da vida dele, nas áreas do reino dele. Ele tinha que ser uma pessoa observadora. E isso passou também para Salomão. Porque se nós formos ver Provérbios, nós vamos ver aqui, nós vamos perceber aqui que se trata de observações feitas ao longo da vida, constatações feitas ao longo da vida. Nós não podemos simplesmente sair fazendo aniversário, contando o tempo. Walter, meu querido, Deus abençoe a ti, Deus abençoe a tua casa, irmã Laura. Nós não podemos simplesmente sair contando o tempo, fazendo aniversário. Um dia eu tenho 15, daqui a pouco eu já estou com 30 anos, daqui a pouco eu estou com 40, simplesmente contando os anos, sem aprender. Só que nós só aprendemos quando nós nos tornamos observadores. Então, o cristão, ele tem que ser observador, ele tem que estar atento, ele tem que estar vigilante, né, para que possa aprender, ele possa também vir a dar frutos. Então era só uma observação, né, que eu queria fazer como forma de aprendizado, de compartilhar aprendizado. Tá? O cristão, ele tem que ser um observador. Eu já tenho dito que o livro principal, logicamente, é a Bíblia. Tem alguns templos, algumas igrejas, alguns ministérios que trocam a Bíblia por livros afins aí, mas o principal é a Bíblia. Agora, tudo que vier à tua mão, né, que seja para edificar, leia. Leia livros de administração, leia livros, olhe, assista os noticiários. Essas coisas vão nos trazendo um crescimento. Ah, mas eu não gosto de economia, eu não gosto, não entendo. Mas não entende porque nunca parou para aprender. Essas coisas vão nos trazer um crescimento. Nós não podemos simplesmente ficar à sombra do que está acontecendo. Amém? Então, aqui no 12, Salomão está dizendo, nessa noite, ele vai nos falar sobre os... Salomão, nessa noite, nessa mensagem, através dessa mensagem, ele vai dizer para mim e para cada um de vocês que existem caminhos que nós acreditamos, nós entendemos que são corretos, mas nos levam a um destino de morte. Quando nós vemos morte aqui, pode ser a morte carnal? Sim. A morte física? Sim, com certeza. Mas morte significa, num sentido mais amplo, o afastamento de Deus. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja de Deus. Diácono Jonathan, Deus abençoe. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas porque estão escolhendo outros caminhos, acabam se afastando de Deus, e isso é morte. Eu posso tomar decisões hoje, contando que realmente estão certas. Uma semana, daqui um mês, por causa daquelas decisões, eu posso vir ter problemas financeiros, eu posso vir a ter problemas conjugais, eu posso ter tantas situações. Por quê? Porque são caminhos que pareceram caminhos de prosperidade, me pareceram caminhos bons, corretos, mas que na verdade levaram a um destino de morte.
um destino de perda, um destino de dor, de problemas, enfim, sabe? Agora, é interessante que nós venhamos a perceber isso. Salomão não está nos dizendo isso. Salomão, nessa noite, ele não está usando a sua palavra para nos falar somente por falar. É necessário que nós venhamos a pensar a respeito. Será que os nossos caminhos estão certos? Porque ele está alertando, ele está dizendo, olha, escuta, não está muito assim não, toma atenção, porque esse caminho não é tão certo quanto te parece. Esse caminho não é tão correto quanto te parece. Aí nesse momento não adianta ele falar dizendo por dizer. Nesse momento eu tenho que parar, eu tenho que meditar e eu tenho que pensar, escuta, será que os meus caminhos estão corretos? Será que os meus caminhos estão certos? Sabe, nós precisamos entender também o que Salomão está nos falando aqui. Quando ele fala que os caminhos, quando ele está falando dos caminhos, ele está falando das nossas decisões, atitudes, ele está falando dos nossos julgamentos, ele está falando, quando ele está falando de caminho, ele está falando de facilidades que nós adotamos para a nossa vida, ele está falando dos nossos próprios interesses, que muitas vezes nós cuidamos muito mais, nos preocupamos muito mais com os nossos interesses e não buscamos uma orientação. Quando ele fala que tem caminhos que ao homem parece certo, parece correto, caminhos quer dizer isso. Caminhos quer dizer decisões, dizer quer dizer as nossas escolhas. Isso é o que Salomão está falando. Nós precisamos entender para que a gente consiga entender o contexto da palavra. Na nossa vida, se ele está falando, e nós já vimos isso tantas vezes, que caminho caminho são as nossas escolhas, caminho são as nossas decisões, e nós sabemos que na nossa vida nós estamos sempre fazendo escolhas. Diariamente nós estamos fazendo escolhas. Diariamente, do amanhecer ao anoitecer. Todos nós estamos fazendo escolha. Em todas as áreas da nossa vida. Tem empresa, então estou fazendo escolhas, decisões na empresa. Tem pessoas que estão fazendo e tomando decisões em casa. Tem pessoas que estão tomando decisões financeiras, mas tem outras que estão decidindo se vão casar, se não vão casar, com quem vão casar. Então, as escolhas, elas estão em todas as áreas da nossa vida. E as escolhas certas, certamente, que vão nos trazer alegria, satisfação, segurança, vão nos trazer salvação no final, porque essa palavra ela tem um detalhe, ela vem falar para cristão e não cristão, ela vem falar para aquela pessoa que está dentro da igreja, tomando as suas próprias atitudes, mas também vem falar para aquela pessoa que está no mundo e que nunca quis saber de Jesus. Ela tomou uma decisão, ela optou por não ter uma vida com Cristo. Isso é uma decisão dela. Então essa palavra ela vem tratar sobre esses dois modelos, tanto para cristão quanto para não cristão, tanto para a igreja como para quem não está dentro da igreja. Deixa eu te falar, tem 3 tipos de cristão. Eu vou sair um pouquinho da palavra aqui para nós poder entender o que eu vou falar. Tem cristão dentro da igreja carnal. Existe o cristão, os 3 tipos de homens, perdão. Existe o homem natural. O homem natural, ele nasceu, ele cresceu sem a presença de Deus. O centro da vida dele é ele mesmo. É ele que toma as decisões. Esse é o homem natural. Esse é o homem natural. Tá? É um homem que não quer saber, não interessa para ele a fé, não interessa saber se Jesus existe ou se não existe, ele não quer saber de salvação. Esse é o homem natural. Ele nasce, ele cresce e ele morre do mesmo jeito, sem nunca ter contato com o Espírito Santo.
E aí tem o homem carnal. Nós confundimos como sendo as pessoas do mundo. E não é. As pessoas do mundo são as pessoas naturais. O homem carnal é aquele que ele nasceu natural, em determinado momento da sua caminhada. Ele conheceu a Cristo, ele foi evangelizado, e ele aceitou Jesus, ele está na igreja batizado, mas ele continua dominando a sua vida. O centro da sua vida não é Jesus, o centro da sua vida não é o Espírito Santo. É ele que manda, é ele que orienta. E se alguém tentar pregar o evangelho para ele, como tem, procura outra igreja. Nós temos hoje tantas igrejas mais ou menos. Tantas igrejas mais ou menos, que se preocupam com tantas coisas que não seja o evangelho. Existem igrejas que passam o tempo todo fazendo festa. Por quê? Porque se pregar o evangelho de verdade, o crente dodói, ele se levanta e vai embora. Porque se chegar no altar e pregar sobre pecados, sobre vícios, sobre isso, sobre aquilo, sobre adultério, ele levanta e vai embora. Porque ele fica aborrecido, ele acha que o pastor está elegante com ele. Então existem muitos crentes carnais em nosso meio. Marilane, Deus abençoe. Deus abençoe a ti e a tua casa, em nome de Jesus. A todos os irmãos lá na Sanga Funda. Grande abraço. Então, é por isso que nós temos hoje tantas igrejas carnais. O que é uma igreja carnal? É aquela igreja que prega um evangelho parcial, como se existisse evangelho parcial, mas é umas palavrinhas mais bonitas, né? Difícil. Realmente, o evangelho é confrontação, é um confronto. O evangelho. Só que a igreja carnal, ela está ali para pregar para crente carnal. Terceiro tipo, né, que é o homem espiritual. Ele nasceu, cresceu, em determinado momento da sua vida ele foi evangelizado, ele aceitou Jesus, ele está dentro da casa de Deus, e o centro da sua vida, e o centro é Cristo. É isso que nós temos que aprender. Por quê? Porque muitas vezes, até por desconhecimento, nós estamos dentro da igreja sendo crentes carnais, tomando as nossas decisões. Só que Salomão está dizendo para nós agora, aí, para, a maior parte das tuas decisões vão dar errado. Porque as decisões, vai vir um tempo de angústia, vai vir um tempo de perda, um tempo de dor. É isso que ele está dizendo aqui. Sabe, o crente carnal, ele toma suas decisões conforme ele acha correto. E não adianta falar para ele. O crente carnal, para quem já caminha comigo uma coisinha de Jesus. Aquelas coisinhas de Jesus que de vez em quando, me desculpe, eu sei que vai dar bastante comentário a respeito disso, né? Nós sabemos que nós não podemos amaldiçoar ninguém, mas tem umas coisinhas de Jesus que complica tanto, que a gente diz assim, ó, querido, escolhe uma igreja, vai ser bênção lá, por favor. Vai abençoar outro ministério, vai abençoar outro pastor, sabe? Eu te abençoo. Por quê? Porque crente carnal é as verdadeiras coisinhas de Jesus. Não tem jeito, não tem falar. Sabe? Salomão está dizendo então aqui que está que estão parecendo certas, até porque ninguém vai tomar uma decisão sabendo. Nós vamos tomar decisões que parecem certas, mas que no final podem te conduzir a um tempo, a um momento de angústia, de perda, de tantas situações. E geralmente, porque nós não nos percebemos disso, as coisas vão acontecendo e muitas vezes não temos mais possibilidade de voltar atrás. Sabe, nós temos que voltar ao começo enquanto o começo está perto. Porque às vezes nós vamos tomando decisões e tantas coisas vão acontecendo e vão vendo mais pessoas e daqui a pouco nós não conseguimos mais voltar. E aí a perda é certa. Sabe? Eu tenho certeza, todos nós aqui,
eu tenho certeza, se nós começássemos agora a relembrar, faz esse exercício, começa a relembrar momentos do nosso passado, aonde nós tomamos decisões, aonde nós estávamos totalmente certo que aquilo que nós estávamos fazendo era certo, era correto, né? Olha, a empresa que eu estou montando vai dar lucro, bom, enfim, tantas coisas, tantas decisões que nós tomamos ao longo do passado, e é isso que ele está dizendo. Se nós, para que a gente possa entender essa palavra, se nós começarmos a lembrar agora do nosso passado, as decisões que no passado nós tínhamos certeza, quando nós optamos, quando nós decidimos, quando nós pensamos, nós tínhamos certeza que ia dar certo. Nós tínhamos certeza que era aquilo ali. E, do nada, perdemos tudo. Do nada perdemos tudo. Quem sabe foi uma casa que nós compramos, quem sabe foi um carro que nós compramos, sabe? Não é isso, não. Quantos relacionamentos no passado nós já tivemos? Quantas vezes nós já nos envolvemos emocionalmente, nós já nos envolvemos sentimentalmente, sabendo, tendo a certeza que aquilo ia dar certo? Quantas pessoas hoje estão casadas com pessoas erradas, porque tomaram decisões erradas lá atrás achando que eram certas? E aí vem Salomão nessa noite dizer assim, ó, vocês têm que ter cuidado nas decisões que vocês tomam. Vocês têm que ter cuidado na forma que vocês estão agindo. É isso que Salomão está dizendo, porque ele passou muitos anos observando. E aí ele aprendeu. Escuta, existem, e nós já vimos aqui também, no passado já vimos aqui, existem dois caminhos, e só dois. Um caminho com o mundo e um caminho com Deus. Só existem esses dois caminhos. O caminho com o mundo, e aí as pessoas podem até dizer assim, olha, eu não sou cristão e não me faz falta. Eu tenho mais do que o fulano, eu tenho mais do que o ciclano. E tem pessoas aí que realmente têm mais que nós e siga em frente. Parabéns para você. Né? Siga em frente. De que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? São pessoas que estão pegadas às coisas temporais. E nós já vimos que as coisas temporais são aquelas coisas que estão sujeitas ao tempo. Elas são passageiras. Mas o caminho com o mundo, se tu escolher o caminho com o mundo, certamente, em algum momento, ele vai parecer o mais perfeito, ele vai parecer o mais satisfatório, ele vai parecer o mais bonito. Por quê? Porque o mundo, em algum momento, ele não vai te massacrar sempre. Em algum momento ele vai estar te apresentando vantagens, ele vai estar te apresentando muitos prazeres, muitas oportunidades e muitas possibilidades, ele vai estar te apresentando isso. No primeiro momento, o mundo é uma boa opção, é um bom caminho. Existem dois caminhos, um caminho com o mundo e um caminho com Deus. E no determinado momento, o mundo vai te oferecer muitas vantagens para ti, com muitas oportunidades e muitas possibilidades. Mas esse é um caminho cheio de armadilhas. O caminho com o mundo é um caminho cheio de armadilhas. Essas próprias oportunidades, essas próprias possibilidades, essas próprias vantagens são armadilhas que são colocadas para nós com o intuito de nos levar à morte. E aí nós vamos fazer o que Salomão diz, que as nossas escolhas geram um caminho de morte. O seu fim é a morte. Então, essas armadilhas, essas vantagens, como é que funciona isso? Escuta, o mundo está cheio de práticas, ele está cheio de conceitos, ele está cheio de distrações, ele está cheio de vantagens, ele está cheio de possibilidades,
Para quê? Que é para que nós não venhamos a conhecer o propósito de Deus. Porque aí nós nos distraímos, são armadilhas, nós nos distraímos com tudo aquilo. E nós não conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida. E com isso nós estamos andando fora do propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós andamos fora do propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos andando afastado de Deus. O que? Gerou morte. Gerou morte. Tiago 4:4. Tiago capítulo 4, verso 4, vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, o mundo ele vai, o caminho guiado, orientado pelo mundo, ele vai sim te oferecer muitas coisas. Ele vai me oferecer muitas coisas. E a vida é uma escolha pelo mundo, porque no primeiro momento ele está me oferecendo possibilidades que em outro lugar não está. Ele está me oferecendo resolver um problema que em outro lugar não estão resolvendo. Só que tudo isso são armadilhas para nos distrair e com isso nos afastar de Deus. Aquele que é amigo do mundo, segundo Tiago, aquele que é de Deus. Ou seja, primeiro que já disse que ninguém pode agradar a dois senhores. Nós conhecemos as coisinhas de Jesus, que tem um pezinho dentro da igreja, se dizendo crente, e o resto do corpo todinho no mundo. Só o pé que está dentro da igreja. Né? Aí as pessoas dizem assim, não, estou nascendo aos poucos, eu nunca vi um parto levar tanto tempo. Ou nasceu ou não nasceu, ou é novo ou é velho, não tem isso. Não tem isso. Mas enfim, o que o Tiago 4:4 é que aquele que simpatiza com as coisas do mundo, aquele que vive as coisas do mundo, aquele que pratica as coisas do mundo, está automaticamente afastado disso. Não adianta dentro da igreja, tu está afastado dos caminhos de Deus. É isso que Deus está falando. É Tiago 4 que está falando para nós. É essa orientação. Sabe, existem dois caminhos. Um caminho orientado pelo mundo e outro caminho orientado por Deus. Quando nós optamos de verdade, quando nós aceitamos de verdade, quando nós resolvemos de verdade viver segundo a vontade de Deus no seu caminho, se estamos no caminho de Deus, estamos segundo a vontade de Deus. Se estamos no caminho do mundo, estamos segundo a vontade do mundo. Mas se nós estamos realmente dispostos a viver uma vida, seguir o caminho de Deus, viver uma vida orientada a Deus, a palavra te garante tudo. A palavra te garante isso. Tudo se fará novo na tua vida. Sabe por que às vezes as coisas ainda não estão novas? Por causa do pezinho no mundo. Sabe? Quando Jesus... Sabe, a gente não entende, por que Jesus não faz? Por que Jesus não faz? Não vai fazer. Não vai. Tem que entender isso. Existem princípios, eu estou cansado de falar isso. A Bíblia é feita de princípios. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que é eu que tenho que fazer. Veja bem, já saindo de novo aqui da palavra, me perdoa. Quando Jesus chega e Lázaro já estava morto e sepultado, ele diz assim para aquele povo, tempo, não estou perguntando, retira a pedra. Sabe por quê? Porque toda vez que nós recebemos uma palavra de poder, nós temos mania de questionar. Nós ficamos orando. E depois quando vem a palavra, aí nós ficamos questionando. Queriam que Jesus chegasse lá enquanto Lázaro estava doente. Jesus chegou depois. Mas chegou com poder. Jesus é Jesus, pô. Poder não interessa se foi antes, foi depois. Eles retiram a pedra. Mas já morreu tanto tempo. Eu não estou perguntando, retira a pedra.
sabe? Retira essa coisa que está aí te prendendo. E aí tem outra situação que é interessante, eles eram muito amigos. Muito amigos. Mas mesmo assim, Jesus não entrou lá. Não entrou lá na cova, lá na caverna, na gruta onde Lázaro estava enterrado. Sabe por quê? Porque Jesus não vai entrar no teu mundo. É tu que tem que sair do mundo para vir para ele. Ele já decretou, sai para fora. Não é ele que vai entrar no teu mundo. Sabe, tem coisas que Jesus não vai fazer por ti, porque é tu que tem que sair para fora. Sabe, isso vai falar nas tuas decisões. Quando Lázaro sai para fora, aí entra uma outra situação. Naquele tempo, as pessoas eram sepultadas, enroladas nas bandagens. Quando ele sai para fora, ele sai, já que ninguém entrou na sepultura. Logicamente, ele sai para fora, caminhando ainda meio que, digamos assim, amarrado. Ele estava preso, né, firmado por aquelas. Então, na verdade, olha a nossa vida cristã. Olha a nossa vida cristã. Ele estava caminhando, ele tinha vida, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha provado do milagre. Muitas vezes, o milagre já... Só que parece que a nossa vida não está andando. Mas sabe por que não está andando? Por causa das bandagens. Por causa das ataduras. Jesus disse assim, retirem as ataduras. Veja bem, ele não entrou. Ah, vem cá, me liberta do meu pecado. Não, querido, não, não. Ah, vem cá, me liberta do meu cigarro. Não. Ah, vem cá, me liberta. Não, não. Sabe, eu passei muitos anos fumando. Quem me conhece sabe, eu fumava 5 carteiras de cigarro por dia. Eu estava tomando banho e estava fumando. Não conheço ninguém que tenha feito isso antes. E eu tentava parar, e eu não conseguia. Não conseguia. Botei muita carteira de cigarro fora, muito isqueiro, muito cinzeiro, muito. Mas eu entrava em crise, eu começava a ter tremores. Só que eu queria parar. E aí eu fui no médico cardiologista, eu disse, olha, tem remédio para alcoolismo, para todo tipo de droga tem, então deve ter para cigarro também. Não quero saber o preço. Não quero saber o preço, eu quero um tratamento. E aí naquele mês ali, no mês seguinte, se não me engano, eu já não estava mais fumando e nunca mais fumei. Escuta, tem coisa que o Senhor faz e tem coisa que tu que tem que fazer. Não espera que ele vai entrar na caverna, porque ele não vai entrar no teu mundo. Ele não vai entrar no teu mundo, ele está te tirando do mundo. E para que a tua vida possa andar, é necessário tirar as ataduras. O que são as ataduras? É o costume de tu mesmo direcionar a tua vida, dirigir a tua vida. É o costume da fofoca. É o costume do pecado. Tem gente que tem mania de leva o pecado lá no pet shop para tratar o pecado. De tão chegado que é. Sabe aquele pecado de estimação, bichinho de estimação? Pois é. As ataduras representam isso. São coisas que, para que a gente possa realmente ter uma vida com Deus, é isso que ele está dizendo aqui, sabe? Ser realmente orientado, realmente aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é uma oração, é uma prática. Sabe? Às vezes as pessoas dizem, não, eu aceitei Jesus. Aceitou mesmo ou só fez uma oração dentro da igreja lá? Aceitar Jesus é diário, é uma prática, né? Todos os dias, quando eu nego o pecado, eu estou aceitando Jesus. Eu estou negando uma coisa e estou escolhendo a outra. De escolhas. Do amanhecer ao anoitecer, tu tens a chance de pecar, de mentir, ou então de seguir a verdade, o evangelho. Um caminho sem Deus, o caminho com Deus. Escolhas. Sabendo que essas escolhas vão te levar à morte. Sabendo que essas escolhas vão te levar à vida eterna. Mas é uma questão de escolhas. De escolhas. Agora, no momento em que nós resolvemos de verdade ser orientado por Deus, no momento que nós de verdade resolvemos buscar a vontade de Deus para a nossa vida, tudo se fará novo. Tem pessoas que têm 30, 40 anos dentro da igreja. Essa palavra de Lázaro, uma vez eu estava no Monte da Oração, alguns anos atrás, com um grupo de uma igreja, e eu ministrei essa palavra. Agora eu lembrei.
daquele momento, daquele culto no monte. Veio uma irmã, ela, não lembro, mas ela me disse assim, olha, eu tenho, até hoje eu tinha cerca de mais de 30 anos da igreja, não vou lembrar, acho que é 36, não tenho certeza. Tinha, até agora eu tinha 36 anos da igreja. Agora, mas nessa noite eu... Por quê? Porque ela entendeu que ela precisa buscar a vontade de Deus para a vida dela. Isso não é um pé lá e o resto do corpo no mundo. Quando nós vivemos, quando nós traçamos os nossos caminhos segundo a direção de Deus, tudo se fará novo. Tudo começa a acontecer diferente. Sabe? O que acontece? Nós precisamos, acho que nós precisamos ter tempo e o hábito, ter o hábito e ter o tempo de conversar com Deus. Nós precisamos de conversar com Deus. Existem caminhos que parecem certos para nós, mas são caminhos que, na verdade, vão nos levar a momentos de perda, fracasso e morte. Mas como que eu vou saber? Eu acabei de falar que quando eu tomo as decisões certas, eu gero até salvação. Quando eu tomo as decisões erradas, eu gero até a morte eterna. Mas como que eu vou saber qual a decisão tomar? Como eu vou saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado? Escuta, nós precisamos ter tempo para conversar com Deus. Nós precisamos ter o hábito e ter o tempo de conversar com Deus. Escuta, aprenda a conversar com Deus. Aprenda. Menos tempo de Facebook, menos tempo de WhatsApp, menos tempo de rede social, qual seja. Menos tempo de chimarrão. Aprenda a conversar com Deus. Mas, pastor, o que é conversar com Deus? Tu quer ver uma coisa bem simples? Uma oração bem simples. Diz para o Senhor assim, ó: Senhor, os meus caminhos são os teus caminhos. Jesus, eu quero que tu conduza a minha vida. Isso aí é um aceitar Jesus diário. Se todos os dias tu fizer isso e tu realmente seguir isso, os meus caminhos, Jesus, são os teus caminhos. E eu quero hoje, amanhã é segunda-feira, faça isso de manhã. Eu quero hoje, Senhor, segunda-feira, que nessa segunda tu venhas a conduzir a minha vida. Existe sim dois caminhos. Um caminho com Deus e um caminho sem Deus. O caminho sem Deus, nós já vimos que em algum momento ele pode sim trazer possibilidades, trazer oportunidades. Para quem não se preocupa com vida eterna, com salvação, só se preocupa com o material, para quem é momentista, só se preocupa com o agora e com o amanhã, não pensa no amanhã, bom, Deus talvez sirva, né? Quantas possibilidades? E aí tu tem que saber, vai tomar a tua escolha, faça a tua escolha, mas faça a tua escolha consciente. Faça a tua escolha consciente. Essas possibilidades, essas oportunidades, essas vantagens que o caminho com o mundo vai te dar, são temporais. O que são temporais? Já vimos? São e tudo que é sujeito ao tempo é passageiro, sabe? E aí tu vai viver até chegar o momento, o final, que é a tua destruição, é a tua perdição. Não buscou salvação, não buscou nada, viveu aquele tempo ali contado dos homens na terra e acabou. É isso daí. E existe o caminho com Deus, aonde o destino não é a destruição. O destino não é a destruição. O destino é a vida eterna. Por quê? Porque é um caminho, Salomão disse que é um caminho de morte. Mas o caminho com Deus
não é um caminho que não é de morte, é um caminho que não é feito de coisas passageiras, mas é feito de coisas eternas. O caminho com Deus, ele é feito de coisas eternas. Sabe? A vida que nós vivemos hoje, às vezes as pessoas podem até... os caras falam tanto de mundo, de mundo, de mundo. Como é que eu não vou me preocupar com a minha vida? Como é que... Não é isso. Eu acho, sim, que a vida que nós temos hoje, ela é muito importante. A vida que tu tem hoje, ela é valiosa, ela é muito importante. Mas é preciso, e é por isso que eu quero fazer esse alerta agora, para que a gente possa saber escolher entre o caminho com o mundo e o caminho com Deus. Eu preciso te dizer que existe uma outra vida. Existe uma outra vida. A nossa vida agora, essa aqui, essa minha vida, tudo que me cerca, tudo que meu trabalho, minha família, tudo é valioso e é importante. Eu não posso me distrair. Mas a Bíblia fala de uma outra vida, ainda mais valiosa, ainda mais importante. Não uma vida que vai durar semelhante àquela do mundo, lá 70, 80 anos, 60 anos. Tem gente que vai a menos, tem gente que vai mais. Não uma vida que durará alguns anos. Uma vida jamais acabará. O caminho das nossas decisões. Quando nós tomamos nossas decisões, quando nós somos o centro de nós mesmos, nós estamos seguindo o caminho que é orientado pelo mundo. E esse caminho vai nos levar à morte. Porque nós estamos também só pensando nas coisas momentâneas. Mas o caminho, quando eu escolho, de verdade, quando eu escolho o caminho de Deus, as coisas que eu passo a viver não são coisas temporais. As coisas que o Senhor me dá não são temporais como o mundo dá a qualquer momento. Não, são coisas eternas. E o destino dessa vida também não é a destruição, mas é a vida que jamais acabará. Quando nós escolhemos pelos caminhos do Senhor, olha que tremendo, quando nós escolhemos andar pelo caminho do Senhor, esses caminhos nos conduzem à vida eterna. Quando nós escolhemos andar pelo caminho do mundo, quando nós escolhemos andar pelas nossas decisões, pelas nossas opiniões, as verdades, esse caminho leva à morte. Mas quando nós escolhemos andar pelos caminhos do Senhor, este caminho nos conduz à vida eterna. E aí, de novo, Salomão não está dizendo só por dizer, não está falando só por falar nessa noite. A mensagem não foi escrita no livro só por ler, sabe? Nós temos que parar e pensar para onde que as nossas decisões estão nos levando, para onde que as nossas levando, para onde que as nossas verdades estão nos levando. Entende a verdade do Evangelho? É a verdade. Não adianta tu falar de amor, não adianta falar de perdão, não adianta falar consagração, não adianta falar de santidade, não adianta falar de pecado, não adianta falar de nada. É a sua verdade que conduz. Sabe, na maioria das vezes, isso eu já experimentei na minha vida, na maioria das vezes, ou algumas vezes, vamos dizer assim, nós somos os nossos piores inimigos. Nós somos os nossos piores adversários. Por quê? Porque nós vamos tomando decisões, porque nós vamos fazendo as nossas escolhas, e estas escolhas e essas decisões, amanhã ou depois, vão gerar dificuldades para nós mesmos. Então, muitas vezes, fica atento, porque tu está sendo teu adversário. Das decisões que está tomando,
pelas palavras que saem da tua boca, que muitas vezes te comprometem, por tudo que tu vai fazendo, tu vai sendo teu adversário. Tu vai tomando decisões com a cabeça quente, ação e reação. Tu age de uma forma e o mundo vai reagir de outra, as pessoas ao teu redor vão reagir de outra, as situações, os momentos. Escuta, já quase terminando, o nosso único meio de nós sermos realmente bem-sucedidos, derrubarmos esse inimigo, derrubarmos esse adversário que somos nós mesmos, o único meio de nós sermos bem-sucedidos é entregando, aquela oração que eu ensinei agora há pouco, entregando tudo para Cristo. O nosso único meio de sermos salvos, de escaparmos da morte que Salomão fala, de alcançarmos a vida eterna, é entregando tudo para Cristo. Ah, mas pode ser diferente? Não, não pode ser diferente. Não pode. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, caminho e vida é Cristo. O caminho que gera vida é Cristo. Sabe, muitos dos nossos podem nos parecer corretos, mas apenas Cristo é o caminho que pode garantir a vida. Apenas Cristo é o caminho que pode garantir a salvação. Apenas Cristo é o caminho que pode garantir a vida eterna. Mas se tu quer continuar pensando nas tuas coisas, pensando nas tuas situações, nas tuas preocupações, da tua empresa, disso, daquilo, daquele outro. Bom, mas então é uma decisão tua. Josué disse: escolham o que vocês querem. Escolham o que vocês querem. Josué juntou a nação e disse: vocês escolhem o que vocês querem, porém eu e minha casa seguiremos o Senhor. É uma questão de escolha. Só que nós temos que fazer as escolhas sabendo o que pode acontecer. A única forma de nós gerarmos uma vida bem-sucedida é entregando tudo para Cristo. As nossas decisões, o nosso querer, o nosso pensar, as nossas atitudes, o nosso falar, tudo para Cristo. Escuta, menos de mim. Foi o que Paulo fez, a receita de Paulo. Menos de mim e muito mais de Cristo em mim. Lá em Gálatas, lembra? Gálatas 2, eu acho. Acho que é Gálatas 2. Agora, na verdade, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pensa bem isso. Ele entregou tudo, é isso que ele está falando. Ele entregou tudo, tudo, tudo. Ele não tomava decisão alguma sozinho. Ele aprendeu a conversar com Deus. E ele tirou tempo para conversar com Deus. Mais com Deus e menos com a vizinha, mais nas redes sociais, mais com Deus e menos ira. Sei, muitos caminhos podem parecer ao homem correto, mas somente Cristo é o caminho que pode garantir vida eterna. Agora, se tu não está preocupado com vida eterna, agora se tu está preocupado com finanças, com bens materiais, aí realmente é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Sabe? Existem coisas que nós escolhemos e podem sim, até porque se nós tem que parecem certas, tem decisões que nós tomamos que parecem certas, tem relacionamentos que nós entramos, que nós nos envolvemos, que parecem certos. E quando eu falo relacionamento, não estou falando só o relacionamento ali amoroso, mas quantas alianças, quantas sociedades, quantas amizades que a gente faz e parece certo. Mas sabe, existem coisas que nós escolhemos, existem coisas que nós aceitamos e que podem até parecer certo, mas que na verdade muitas vezes estão nos afastando de Deus. Toma cuidado com isso.
Toma cuidado com as oportunidades, toma cuidado com as possibilidades, toma cuidado com as decisões e as escolhas. Porque uma vantagem, às vezes está te tirando da presença de Deus. Sabe, é que nem aquela historinha muito antiga, né? Mas também muito recorrente nas igrejas. O irmão lá, que ele quer um carro, ele quer um carro, ele quer um carro. Para poder ir para a igreja com a família, ele quer um carro, aí daqui a pouco Deus dá um carro para ele já não tem mais tempo, porque ele vai para a praia, ele vai para o shopping, ele vai para tanto lugar, ele também não pode ir agora de carro, porque ele vai sujar o carro. Então, tem vantagem, na verdade, vem para nos afastar de Deus. Tem oportunidades que são colocadas para nós, que são para nos afastar da vontade de Deus. Tem coisas que nós escolhemos, que são para, na verdade, afastar de Deus. Tem coisas que nós aceitamos. Escuta, tem coisa que tu não pode aceitar dentro da tua casa. Se tu quer ter uma vida com Deus, tem coisa que tu não pode aceitar dentro da tua casa. Porque nós não pecamos só nas coisas que nós fazemos, mas também nas coisas que nós permitimos que faça. Sabe, às vezes a gente está aceitando coisa e essas coisas estão nos afastando da vontade de Deus para nossas vidas. Estão nos distraindo. Nós precisamos permitir, na verdade, que Cristo nos oriente. Nós precisamos permitir que Cristo ele conduza, que Cristo ele venha a nos conduzir para o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho, na verdade, é a verdadeira vida. Nós precisamos permitir que Cristo venha nos conduzir para o verdadeiro caminho e para a verdadeira vida que Deus preparou para mim e para ti. O propósito de Deus. O propósito do mundo vai gerar morte. Está aqui, Salomão falou, 14:12. Mas o propósito de Deus para nossas vidas é a vida eterna, é a salvação. É a salvação. Nós precisamos estar atentos ao que nós estamos escolhendo, ao que nós estamos pensando. Não toma as tuas decisões. Aprenda a conversar com Deus. Tira tempo para conversar com Deus. E falando em tirar tempo para conversar com Deus, não desfazendo dos outros, mas nós temos aqui a irmã Edneia, lá do Rio de Janeiro, coluna de oração. E é coluna de oração também do nosso ministério aqui em Pelotas. Aqui. Mulher que chora aos pés do Senhor, né? Como a gente diz aqui, canela de fogo. Mulher de oração, mulher de consagração, mulher que aprendeu a ter um tempo na presença do Senhor. Imagine, Deus abençoe a ti, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Que bom que tu pode estar conosco aí. Eu acho que nós já conhecemos ela há 2 anos, talvez. Está lá no Rio de Janeiro, em Magé, no Rio de Janeiro, e nós oramos uns pelos outros. Né? Às vezes estou no monte, estou orando por ela também. Ela está lá dentro de casa, está orando por nós, Às vezes a gente não está se falando, não está dando tempo. Ela liga, pastor, não consegui. Estou recebendo notícia tua, o que está acontecendo? Como é que está o ministério? Ela aprendeu a importância de conversar com Deus. Nós precisamos aprender a importância de conversar com Deus. Nós precisamos ter essa noção, né, que é necessário ter tempo com Deus. Amém? Palavra para hoje, então, Provérbios 14:12. Eu sei que alguns irmãos gostam de fazer estudo depois. Provérbios 14:12 e algumas outras passagens aqui, como Tiago 4:4. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela tua manifestação, Senhor, nessa noite. Pai, é certo e é visível, Senhor, que nada tu tens nos deixado faltar. O teu Espírito, Senhor, ele tem sido, Senhor, bem presente.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Teu Espírito não tem faltado. E também, Senhor, o pão não tem nos faltado, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, tem sido disponibilizada todos os dias, Senhor. A palavra, ela tem sido viva, Senhor, e ela tem sido eficaz, ó Deus, nas nossas vidas. E com isso sabemos, Pai, que nada nos tem faltado. Te agradeço, Senhor, por mais uma semana. Te agradeço, Pai, por todas as lutas, Senhor, por todos os momentos, Senhor, que nós tivemos, Senhor, durante essa semana. Porque foi através desses momentos, Senhor, que nós conseguimos mostrar para Ti e para todo o reino celestial que nós estamos, sim, amadurecendo, que nós estamos crescendo em nossa fé, que nós estamos, Senhor, lutando os nossos combates, sabendo que tudo podemos, Senhor, porque Tu, Senhor, nos capacita, nos fortalece. Nós colocamos, Senhor, essa semana, Senhor, que está entrando. E eu não vou te pedir bênçãos, Senhor. Mais uma vez, eu vou te pedir que nós, Senhor, possamos ser uma bênção para cada dia, Senhor, dessa semana. Faz de nós uma bênção. Faz de nós, Senhor, espelhos, Senhor, bem polidos, para que possamos, ó Deus, refletir a Tua glória, a Tua grandeza. Pai, em nome de Jesus, guarda, Deus, cada dia. Guarda, Deus, cada um, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos governantes, Pai. Em nome de Jesus. Acampa os Teus anjos, Pai. Ao redor, Senhor, da casa, da família, Senhor, da empresa, Senhor. De cada um, Senhor, que está tendo acesso a essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém? Levanta a tua mão e eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro. Assim eu estou te abençoando, assim eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência. Em nome de Jesus. Amém? Estamos despedidos. Amanhã, na 98.9, o nosso programa de rádio, às 21 horas até às 22. Quero agradecer o diácono Jonathan, que ficou no comando da rádio no sábado para nós, né? Fez aí a rádio das 20 horas no sábado. Amém? E amanhã, então, retornando ao normal, das 21 às 22 horas, vamos estar lá. Liberdade Gospel. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe. Tenho demorado um pouco para responder no WhatsApp e às vezes as mensagens passam tão rápido que eu acabo não vendo algumas, mas a gente está disponível, tá? A gente está à disposição e dá uma insistida aí que a gente acaba retornando as mensagens em nome de Jesus. 29 agora, sexta-feira, ceia da liderança no Monte da Oração, e no dia temos a nossa Santa Ceia, que também provavelmente vai ser lá no Monte da Oração, às 16h30. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.